que esta música seja uma verdade de fé dentro de nós. Eu descobri que aqui é o meu lugar, não o lugar da chácara, mas o lugar da presença de Deus. O lugar que nos envolve. Há um movimento do céu, do sobrenatural aqui neste lugar. Aqui é um território que o demônio não tem poder de entrar. Ele não consegue ficar na presença de Deus. Aqui é o nosso porto seguro. Este território está repleto de anjos, mesmo que vocês não vejam. Está repleto de anjos bons. Anjos que adoram Deus 24 horas. Aonde existe um sacrário, existe um mover, existe presença dos anjos. 24 horas em adoração. 24 horas. Por isso, nenhum sacrário da face da terra fica abandonado. Pode ficar por nós, mas pelos anjos não. Existem os anjos, que são aqueles que ficam com Jesus, cuidando do sacrário 24 horas. E este mover, esta presença dos anjos, ela nos envolve. Então, este mover do céu, esta presença dos anjos, ela está aqui, neste lugar, adorando o Senhor 24 horas. Então, o que vocês precisam entender? Que aqui neste lugar há um quê? Um mover do céu. Então, aqui é o nosso porto seguro. Aonde tem um sacrário, existe o quê? Um porto seguro. Em qualquer lugar da face da terra, se você estiver na presença de Jesus sacramentado, você está no lugar mais seguro da tua vida. Não existe lugar de maior segurança para uma pessoa do que o sacrário. A presença de Deus precisa nos envolver profundamente. Mas nós precisamos também conhecer, e nós estamos vivendo isso agora, o tempo da Quaresma de São Miguel. Na verdade, um tempo que a gente aprende também a lidar com a figura dos anjos. E nós precisamos não só saber que existem os anjos, nós precisamos também conhecer. Esse retiro, nós vamos trabalhar a palavra de Deus, que é o nosso bem maior, mas nós vamos também trabalhar a figura dos anjos. Porque a gente, às vezes, não sabe lidar nem com o nosso anjo da guarda, não é verdade? Nem com o nosso anjo da guarda a gente sabe lidar. Se eu perguntar para vocês aqui, qual a tua experiência com o teu anjo da guarda, às vezes você não reza nem a oração mais simples para o teu anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quem aqui tem o hábito de rezar esta oração o dia inteiro? Cada coisa que vai fazer, de entrar no carro, de ir dormir, de falar com o teu anjo. De que forma que você fala com o teu anjo da guarda? Através desta oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Cada um de nós temos um anjo, que é nosso. A gente nasce, Deus é tão zeloso e cuidadoso, que colocou um anjo. Só que pouca relação nós temos com o nosso anjo. Nosso anjo gosta de que a gente converse com ele. Nosso anjo gosta que a gente dá trabalho para ele. Envia ele para fazer alguma coisa. Às vezes a gente está tão cansado, com um monte de coisa para fazer na cozinha, as mulheres, por exemplo, e esquece de pedir ajuda para o anjo. Ó, meu anjo, meu bom amiguinho, você que me guarda para o bom caminho, eu estou precisando que você me ajude a lavar a louça. Quem faz isso? Eu faço.
e rapidinho a louça. Gente, é incrível. O nosso relacionamento com o nosso anjo diminui um pouco do nosso peso e muito. Meu anjo, meu bom amiguinho, quando eu tenho que achar um lugar para estacionar no centro, por exemplo, que ela é cheio de carro, e eu quero um lugar bom, porque eu tenho pavor desse negócio, porque mulher não é igual homem que coloca o carro dentro de um espaçozinho desse tamanho em poucos segundos. Não, eu tenho pavor quando eu encontro uma mulher tentando estacionar naquele espaçozinho e para todo o trânsito, né? Tem coisas que você não precisa deixar os outros nervosos. Quer dizer, eu sei oferecer o sacrifício da espera, mas nem todo mundo sabe. A maioria do povo já começa a buzinar, já começa a ficar irritado. Então, eu não preciso ser motivo de irritação para ninguém se eu rezo antes. Eu já sou bem esperta nisso. Eu falo assim, São Miguel Arcanjo, me prepara um bom lugar para eu poder estacionar. Mas eu não chego no lugar, eu começo a rezar a hora que eu saio de casa. Eu já sei que eu vou ter que estacionar. É incrível, você rezar essa oração, sai o carro na hora que você precisa estacionar no melhor lugar. Onde você não atrapalha a vida de ninguém, você deixa o carro com segurança. A gente precisa, então, crescer nesta relação com o anjo. Aqui no retiro, vocês vão ter sempre um caminho de escuta de Deus com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos fala. E não tem um caminho mais acertado do que escutar Deus pela palavra. Em qualquer lugar da Bíblia que você abrir para escutar Deus, é 100% de certeza que você está escutando Deus. Irmã, tem tanta dificuldade de ouvir Deus. Abre a palavra e escuta Deus. É 100% de certeza que Deus está falando com você na palavra. Então, nós vamos ter sempre uma carta para nos auxiliar. Como nós estamos falando dos anjos, nós vamos ter, a nossa formação vai ser em cima dos anjos, nós precisamos descobrir os anjos que estão na palavra de Deus. Entenderam? Então, nós vamos ter essa relação profunda de conhecer também o que os anjos fazem aqui dentro da palavra de Deus. Nós vamos começar, como nós estamos já começando, com os anjos, os demônios e o homem. Então, nosso primeiro tema vai ser os anjos, os demônios e o homem. Então, nós vamos ter essas três coisas no livro de Tobias. Então, vocês vão ter hoje e amanhã para ler o livro de Tobias inteiro, tá? Lê o livro de Tobias, não só lê o livro de Tobias, você vai trazer o livro de Tobias para a tua vida. Você vai arrancar do livro de Tobias uma escuta de Deus para você. Você vai descobrir em você quais são as brechas que você abriu na tua vida e que você está dando acesso livre para o demônio roubar aquilo que é mais belo, a tua graça. Então você vai descobrir, e você já vai fazendo também um ato penitencial, de descobrir também a raiz do teu pecado, que mais tem dominado, que mais tem tirado de você aquilo que é o prazer de você já experimentar o céu aqui e agora. Então, pela palavra de Tobias, você vai fazer uma experiência profunda de Deus. Ali você vai se deparar com Sara, a mulher que, pela força da oração, descobre a raiz do seu problema. Você vai descobrir no livro de Tobias inteiro aonde você tem raízes que talvez está escondida ou que você não superou. Não é só ler o livro de Tobias. É trazer o livro de Tobias para a tua vida. Desde o primeiro capítulo até o último. E ali você vai descobrir também a figura de um anjo. E o primeiro anjo que você vai estudar é o anjo Rafael, que é o anjo da cura.
Você vai fazer uma experiência também entre hoje e amanhã, de pedir para Deus e o Espírito Santo a graça de escutar o anjo Rafael. Ixi, mas é difícil, né? Não, para Deus nada é difícil. Você vai escutar, você vai ter a companhia do anjo Rafael hoje e amanhã, que vai te orientar o que você deve fazer. Ele orientou a vida de Tobias, ele vai orientar a tua vida. O que é que você deve fazer, né? Para receber a tua cura física também, a tua libertação. Deus vai falar com você, Deus vai te dar uma arma, e você precisa escutar. No caso de Tobias, o anjo deu uma direção do que ele precisava fazer. Você também vai escutar a direção de Deus. Não vai ser eu que vou dar, é você que vai treinar isso, de escutar. Ah, irmã, não consegui escutar nada, não tem problema, você tem a semana inteira, se não escutar aqui, você tem o ano, o resto do ano, se não escutar o resto do ano, você tem o ano que vem inteiro, que você não precisa ficar apavorado se você não escutou. Porque a voz de Deus, ela vem assim, de forma tão sobrenatural, que ela invade a gente na hora que a gente nem espera. Às vezes Deus fala num sonho, às vezes Deus fala através da missa de hoje, não sei. O importante é você ficar atento, que você está rezando nesta direção. Assim como a gente vai ter a experiência dos anjos, né, e a experiência também com o nosso anjo da guarda, vamos rezar mais vezes essa oração do Santo Anjo aqui, para a gente ter uma sensibilidade do nosso anjo. O nosso anjo é uma pessoa, né? Vamos pedir para Deus. Eu tive a graça de sonhar com meu anjo. E meu anjo é mais alto do que essa porta, era 2. Deus me fez ver. É por isso que eu dou conta de tudo, né? Porque 2 anjos precisavam de 2 mesmo, senão não daria dar conta de jeito nenhum. Alto, forte, que me protegia, sabe aqueles os guardinhas lá do Papa, né? Assim, paradinho, cuidando para ninguém entrar. Eles estavam na porta da minha casa. Pede para Deus a graça. Lindos, lindos, sabe aqueles rapazes novos, lindo. Eram meus anjos. Deus falou comigo no sonho que aqueles eram meus anjos. Há muitos anos atrás eu tive esse sonho, porque eu comecei a falar com Deus. Eu quero viver uma experiência com o meu anjo da guarda. Você também pode. Fala com o teu anjo, conversa com ele. Diga para ele, olha, eu quero sentir você, eu quero que você fale comigo, eu quero que você se manifesta. Se você puder falar o teu nome, enquanto eu estiver dormindo, ou mesmo na palavra, eu quero ter mais amizade com você, eu quero que você resolva mais as coisas para mim, né? Eu falo muito isso para os solteiros, né? Vai lá, você sabe quem é o meu futuro esposo, vai lá, entre em unidade com o anjo dele, desperta ele, está dormindo ainda, está aqui, eu estou esperando, já está na hora dele me encontrar. Promove esse encontro. Sabe, são coisas simples, mas que tem uma eficácia grande. Quer ver quando você precisa ligar para alguém? E não acha a pessoa, na hora eu falo, meu anjo, entre em unidade com o anjo dessa pessoa agora, fala para ela, desperta nela uma vontade de me ligar agora, ou de olhar o celular agora, que eu preciso falar com ela agora. É muito rápido isso. A gente precisa fazer mais esses treinos para fazer maiores experiências. Então, qual carta que vocês têm que ler até amanhã? Então, vocês têm hoje, amanhã, o dia inteiro e à noite, para ler Tobias. Então, nós vamos fazendo esse caminho de conhecimento, né? Estamos na Quaresma de São Miguel, e São Francisco de Assis, que teve essa intuição de começar esta Quaresma de São Miguel, e ele fazia 3 vezes por ano. 3 quaresmas por ano. Então, a Quaresma de São Miguel nós podemos fazer quantas vezes nós quisermos. Não é obrigado, esse é um período que a igreja reservou, mas você pode fazer em outras épocas. E assim a gente vai crescendo nesta amizade e nessa intimidade com Deus. Bem, não tem como a gente não fazer a experiência de conhecer também o caminho que o inimigo age. Esse livrinho, o Tratado do Inferno, que é um livrinho que todo mundo deveria ter,
da Santa Francisca Romana, para a gente também ter conhecimento que o mal existe, que o demônio ataca a nossa via de oração, e não pense vocês que o demônio não vai atacar você para conversar. O inimigo vai fazer de tudo para você não ser fiel ao teu compromisso do silêncio. E eu digo para vocês, tem gente que vai recair já hoje. Porque a gente está tão longe, né, dos nossos compromissos, da nossa fidelidade, que a gente não percebe que o inimigo está louco para a gente já perder a graça no primeiro dia. Então, nós precisamos ficar atentos. Porque, de repente, a pessoa vai vir conversar baixinho com você. Traiu o silêncio. Você pode escrever uma carta ou alguma coisa para alguém? Pode. Mas nós precisamos verbalizar o nosso externo para a gente silenciar o nosso interno. Fica mais fácil. E é por isso que nós estamos aqui toda essa semana inteira em silêncio. O caminho que nós queremos trabalhar com vocês e os anjos, os demônios e o homem, nós precisamos também usar muito da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela vai ser usada o tempo inteiro, o tempo todo, né? Até quando a Darlene perguntou para mim, irmã Zélia, que linha que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar a palavra de Deus. Porque a gente conhece pouco da palavra de Deus. E o jeito da gente escutar Deus é pela palavra, né? Nós precisamos, irmã, já li tantas vezes, li Tobias, só que dessa vez você vai ler de novo. Porque a palavra de Deus, quanto mais se lê, mais a gente vê que precisa ler. Esse é o caminho. Já fiz um retiro, precisou ler, li inteiro. Vai ler de novo. Porque agora é outra escuta que você vai arrancar da palavra de Deus. Você vai descobrir qual demônio, quais inimigos está roubando a fonte da tua bênção. Você vai descobrir isso. Então, você vai trabalhar a palavra assim. Gênesis 28, 12, diz assim: Jacó teve um sonho, uma escada se erguia da terra e chegava até o céu. E anjos de Deus subia e descia por ela. Considerando às vezes a beleza de um panorama marítimo, a elegância das ondas que vêm suavemente espraiar-se na areia, límpida em um turbilhão de espuma. Gaivotas e outros pássaros marinhos que planam suavemente, sem esforço aparente ao saber das brisas, o brilho da luminosidade que reverbera nas águas e parece confundir-se com elas na linha do horizonte. Diante de tudo isso, sentimos a tranquila majestade de Deus, sua imensa sabedoria, seu amor infinito por nós, homens, dando-nos, sem nenhum mérito nosso, tais maravilhas. Então, com o meu anjo da guarda, eu preciso contemplar as maravilhas de Deus nesse silêncio. Eu preciso reverenciar também a natureza como um bem maravilhoso e como um jeito de Deus me amar profundamente. Eu preciso, nesses dias, treinar em mim a gratidão por aquilo que Deus me deu. O ar, o sol, o barulho dos passarinhos, vocês vão escutar muito. É uma delícia acordar com os passarinhos cantando. É uma delícia escutar o vento. Vocês vão parar ali, vocês vão escutar o barulho do vento. Vocês vão dar atenção à formiguinha. Dela você vai tirar uma escola de formação, de ensinamento. Então tudo vai falar com você, porque tem muita gente rezando pelo teu nome nesses dias. E Deus às vezes vai falar com você numa lembrancinha que estiver na mesa. Eu lembro de uma mulher que veio para o retiro, ela foi curada na hora que ela sentou na mesa, com uma lembrancinha. Ela disse: minha vida inteira eu morei sozinha, nunca tive ninguém para me servir. Quando eu cheguei aqui e vi aquela mesa, com aquela lembrancinha, comecei a chorar.
E ali Deus me curou de toda uma via de sentimento de abandono. Eu me sentia só, abandonada. Mas hoje Deus me fez ver que eu sou muito amada por Ele. Está vendo? Às vezes a gente pode, né, fazer a pessoa experimentar um amor de Deus, um pedacinho de papel. Olha que coisa mais magnífica isso. Deus vai usar de todas as situações para falar conosco nesses dias. É a gente que precisa ficar atento. Mas se para além dos sentidos naturais, considerássemos o mesmo panorama também com os olhos da fé, perceberíamos que a maravilha é ainda maior e a sabedoria e a bondade divinas ainda mais perfeitas. Sua solicitude em relação a nós, homens, ainda mais excelente e carinhosa. É que ao lado de toda aquela perfeição natural, guardando-a e dirigindo-a, saberíamos que estão criaturas espirituais, incomparavelmente mais perfeitas do que nós, e que têm como uma de suas missões ajudar-nos a melhor conhecer e amar o Criador, aconselhar-nos em nossas dúvidas, proteger-nos em todos os perigos, socorrer-nos em todas as dificuldades, os anjos. Os santos anjos, coroando a criação acima dos seres inanimados do mundo vegetal, o animal. Esse é o e-book Guia para Adoração. Às vezes você se sente perdido ou com dificuldade de fazer adoração ao Santíssimo. Então criamos uma forma organizada de fazer uma adoração profunda. E o bom desse nosso e-book é que ele pode ser impresso por você. Então aproveite agora mesmo e adquira o seu tocando no botão abaixo. As limitações do corpo como nós. Explica São Tomás de Aquino que Deus criou todas as coisas para tornarem manifesta a sua bondade e de algum modo participarem dessa bondade. Ora, essa participação e manifestação não seria perfeitíssima se no caso em que houvesse, além das criaturas meramente materiais, outras compostas de matéria e espírito, os homens. E por fim, outras puramente espirituais que pudesse assimilar de modo mais pleno as perfeições divinas. A verdade maravilhosa da existência dos anjos, seres intermediários entre Deus e os homens, é ilustrada poeticamente nas Escrituras pelo sonho de Jacó, patriarca do povo eleito. Jacó teve um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu. E os anjos de Deus subia e descia por ela. Do ápice da escada da criação, os puros espíritos descem até as criaturas inferiores, governando o mundo material, amparando e protegendo o homem. E sobe até Deus para oferecer-lhe a glória da criação, bem como a oração e as boas obras do justo. Essa realidade angélica foi pressentida pelos povos antigos em meio às brumas do paganismo e das superstições, sobre a forma de gênios, benfazejos das fontes, dos bosques, dos mares, os quais garantiam a harmonia do universo e eram propício aos homens. Mas foi a revelação divina que apresentou aos homens a verdadeira figura dos espíritos angélicos, desembaraçada de toda forma de superstição. As Sagradas Escrituras e a tradição apresentam os elementos fundamentais que os grandes teólogos e doutores da Igreja, em especial São Tomás de Aquino, sistematizaram, apresentando-nos uma doutrina sólida e coerente sobre o mundo angélico. Essa doutrina que procuramos sintetizar no presente trabalho
seguindo o doutor Angélico, bem como autores mais recentes que trataram do tema. Estamos certos de que o conhecimento dessa doutrina será proveitoso para todos os fiéis. Conhecendo melhor os anjos, teremos mais intimidade com eles e seremos ainda assim levados a recorrer mais a miúde à sua proteção e seu amparo. Nesta nossa jornada terrestre rumo ao paraíso, sobretudo na luta tremenda que devemos travar contra o adversário, o caluniador, que anda ao redor de nós como um leão querendo nos devorar. Aonde está esta palavra? Muito bem. Pelo menos alguém salva, né? 1 Pedro 5, do 8 a 9. Nós precisamos saber que a palavra nos diz. O demônio existe, claro. O demônio existe. Está louco para nos devorar. A gente não pode ver demônio em tudo, mas também o demônio gosta muito quando a gente não vê ele em nada. Que a gente nem acredita que ele existe. E uma oração que nós precisamos fazer, não só uma vez no dia, mas várias, é Efésios 6. Senhor, me fortalece pelo teu soberano poder, me reveste-me da tua armadura, meu Deus, para que eu possa resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que eu tenho que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas onde? Nos ares. E aí, um livro que eu não vou poder ler para vocês, mas eu quero que vocês leiam. Cartas de um diabo a seu aprendiz. O demônio é incrível como ele trabalha na vida de uma pessoa. De forma muito sutil. Olha, este livro, vocês vão ver um demônio grande, um mestre, ensinando para o demônio pequenininho. Então é como ele usa o nome de um tio, ensinando para o seu sobrinho como vencer na vida de uma pessoa que reza, por exemplo. Como vencer na vida de uma pessoa que vai à missa todos os dias. Ele organiza um exército de demônios para fazer a pessoa acreditar, muitas vezes, na mentira dele. Então, a gente precisa, sim, conhecer por onde o inimigo atua e trabalha para nos devorar. E eu tenho certeza que ele manda demônios também para destruir a nossa fidelidade. Pode ver, uma pessoa começa uma novena até bem, né? Começa 40 dias da quaresma de São Miguel, começa nos 5 primeiros dias, ótimo. Juliana. Depois, quantas quaresmas começou e não terminou? É próprio do inimigo roubar de nós a persistência, e por isso que Deus usa da palavra para nos dizer que nós precisamos ser constante na oração, persistente na oração. Não foi em vão que o Senhor usou aquela palavra, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, porque perseverar numa via de oração, perseverar na fidelidade de ser cristão de verdade, autêntico, gente, exige muito de nós. Sacrifício. Todo dia. Então, agora mesmo na quaresma de São Miguel, todo dia nós precisamos fazer uma penitência. Todo dia. E quem escolhe a penitência sou eu. Veja, é fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. Deus não deu nada impossível para a gente fazer. Tudo que Deus pediu está dentro da possibilidade do ser humano exercer. Só que não é fácil.
O demônio, então, anda ao redor de nós como um leão feroz, querendo nos devorar. Satanás, então, e os anjos rebeldes. Da maravilhosa realidade dos santos anjos, descemos, assim, para a tenebrosa realidade dos espíritos infernais, os demônios. Mas ainda, do que em relação aos anjos, os povos pagãos da antiguidade, como também os primitivos de hoje, tiveram a percepção dos demônios, a tal ponto que mentalidades racionalistas do século passado e desde quiseram ver na concepção bíblica de anjos e demônios uma mera influência babilônica e grega. Essa apreciação é completamente falsa, pois, como dissemos acima, a concepção bíblica e cristã sobre os anjos está inteiramente imune dos absurdos supersticiosos dos pagãos. Em relação aos demônios, os povos antigos, babilônios, caldeus ou gregos, manifestaram uma grande confusão por não terem conseguido resolver o problema da origem do mal. Em suas concepções, o bem e o mal se mesclam e se confundem de tal maneira que tanto seus deuses como os gênios perversos mostram-se ambíguos, representando e praticando uns aos outros tanto o bem como o mal. Entre os gregos, o vocábulo daimon designa os deuses e os outros seres com forças divinas, sobretudo os maléficos, dos quais os homens devem guardar por meio da magia, da feitiçaria e do esconjuro. A concepção revelada pela Sagrada Escritura e pela tradição cristã é bem outra. Os demônios não são divindades, mas simples criaturas. É bom ficar claro isso. Os demônios não são mais simples criaturas. Porque senão a gente faz uma confusão na cabeça, né? Mais simples criaturas, dotados de uma perfeição natural, muitíssimo acima da do homem, porém infinitamente abaixo da perfeição de Deus, seu Criador. Se eles são perversos, não é por terem uma natureza essencialmente má, e sim por prevaricação, feito bons por Deus, e os anjos maus ou demônios se revoltaram e não quiseram submeter ao Criador, servi-lo e adorá-lo como uma condição de criatura, como sua condição de criatura o exigia. Então, uma vez, os anjos rebeldes fixaram-se no mal e passaram a tentar o homem, procurando arrastá-lo à perdição eterna. Essa atividade demoníaca, a tentação, os teólogos qualificam de ordinária. Pode ser a mais frequente e também a menos espetacular de suas atuações sobre o homem. Além dessa atividade, ele pode, com a permissão de Deus, perturbar o homem de um modo mais intenso e mais sensível. Onde nós podemos ver isso? Com a permissão de Deus, o demônio tentou o homem. No livro de Jó. Lá é bem claro isso, e nós podemos ver de forma visível como que o demônio ele está aí para tentar. Então, além dessa atividade, ele pode, com a permissão de Deus, perturbar o homem de um modo mais intenso e mais sensível, provocando-lhe visões, fazendo ouvir ruídos, sentir dores, ou então atuando sobre as criaturas inanimadas, as plantas, os animais, os elementos atmosféricos, também desse modo atingir o homem, e a infestação pessoal local. Atividade menos frequente, mas visível, chamada por isso extraordinária. Em certos casos extremos, podem os demônios chegar a possuir o corpo do homem para atormentá-lo,
temos aqui a possessão. E mais rara manifestação extraordinária do maligno. A possessão já é uma coisa muito difícil. Quando alguém diz assim, fulano está com uma possessão, é uma coisa, não dá nem para afirmar isso. É mais comum que a opressão maligna, tá? Se vocês estudarem os livros dos exorcistas, e um livro muito bom, esse livro é maravilhoso, Reféns do Demônio, vocês vão ver casos realmente fortes. Mas a gente precisa entender por que a gente vê essas coisas, para entender por onde que o mal está entrando na minha vida, na tua vida. Que é um filme que eu acho fantástico na internet, depois quando vocês voltarem, vocês podem ver, Livrai-nos do Mal. Um filme poderoso, forte, e este filme é bom, porque a gente vê como que o demônio age na vida de uma pessoa. É um filme muito bom. Eu indico porque é um filme que eu já vi várias vezes. Eu amo ver aquele filme porque cada vez eu consigo ver mais coisas na minha vida, onde eu preciso fechar as brechas, não permitir que o inimigo entre ali. Então, a gente não precisa estudar livros de seita para saber como o mal entra. A gente precisa estudar livros da Igreja Católica, tipo do Gabriele Amorfi. Nós precisamos estudar livro do Frei Elias Vela, principalmente aquele O Leão que Ruge, para poder também saber rezar por alguém de forma correta. A gente vê muitas pessoas desinformadas, rezando de uma forma errada pelo outro. E por isso, quando vem a opressão, a contaminação, ou vem uma provação na vida dela, ela não sabe lidar. A gente precisa conhecer os caminhos corretos para poder agir de forma segura. Até mesmo quando você vai rezar por alguém de forma segura. Esse livro do Frei Elias Vela, O Leão que Ruge, é um dos livros, para mim, perfeito para ensinar as pessoas a rezar pelo outro. Então, a gente precisa ter conhecimento. A palavra de Deus diz: o homem se perde por falta de conhecimento. Esses retiros, nós vamos exigir muita formação. Sei que é cansativo ficar lendo, sei que é cansativo tudo, mas o Senhor faz muito tempo que Ele está dizendo para mim que a gente não sabe mais escutar. A gente precisa ler para treinar os ouvidos da gente a escutar de novo. A gente precisa escutar. A gente precisa entender o que Deus está falando. A gente precisa de alimento mais forte, sim. A gente precisa conhecer as coisas. E hoje, um dos caminhos que eu procuro trabalhar no meu retiro de silêncio é leitura. Nós não lemos mais, e quando lemos, nós não pegamos mais livro. Tudo no celular, por isso que essa semana vocês não têm celular. Vocês vão ter livro na mão, Bíblia na mão, para poder aprender de novo a dar valor, né? Segurar um livro, riscar o livro, fazer uma amizade com o livro. Tudo isso tem um sentido diferente na vida. Leitura, meus amados, a gente não lê mais. A gente precisa ler. Para desenvolver também essa escuta de Deus, é necessário muita leitura. Deus não nos deixou à mercê dos espíritos depravados. Além da proteção especial de nosso anjo da guarda e demais espíritos celestes, entregou à igreja os meios preventivos e liberativos para enfrentar a ação do demônio. Quais são? Orações, sacramentos, sacramentais, bênçãos, medalhas, escapulários e assim por diante. Quanto mais coisa benta você tiver com você, mais protegido você está. Por isso, comprou uma roupa nova, você não sabe a origem. Você não sabe quem fez aquela roupa. Leva para abençoar. Eu não uso nada que não for primeiro abençoado pela igreja. Eu não sei que intenção a pessoa teve para fazer aquela roupa. Eu não sei que Deus que ela cultua. Eu não sei se ela professa um credo no Deus que eu creio.
A mesma coisa as comidas. Quem dá garantia que você foi no mercado, comprou um arroz, e aquele arroz não foi lançado, talvez uma maldição, talvez para a pessoa, aquela força do mal é o bem para ela. Então, ter o hábito de comprar as coisas no mercado, jogar água benta quando chega em casa. Senhor, eu abençoo tudo. Ter o hábito de fazer comida, abençoar a comida antes de comer. São valores pequenos que fazem uma diferença na vida. Então nós precisamos crescer nisso. Ter muitas coisas bentas, medalhas, imagem. O mais efetivo desses meios sobrenaturais para os casos de infestação e possessão são os exorcismos, pelos quais se dão ordens ao demônio em virtude do nome de Jesus para abandonar o corpo da pessoa ou o lugar que ele infesta ou possui. Devido à sua importância, nos deteremos um pouco mais no estudo dos exorcismos, considerando os seus fundamentos teológicos e o modo de praticá-lo, bem como a legislação da igreja a respeito. Da atuação espontânea do demônio, passamos àquele que ele desenvolve a convite do homem, seja pela invocação direta ou explícita, seja pela indireta ou implícita, com relação à magia, à feitiçaria ou outras formas de superstição. Deixamos de lado os aspectos históricos polêmicos, que alongariam por demais o presente estudo e fugiria do objetivo dele, e limitando-nos a considerar sua possibilidade teológica, afirmada, aliás, pelo magistério da igreja e pela unanimidade dos grandes teólogos e moralistas. Dedicamos algumas páginas à revivência do satanismo nos dias de hoje, salientando o papel de várias músicas pagãs, que muitas vezes não vamos chegar até lá, porque tudo está no final do livro. Mas para vocês saberem como que o mal entra. De repente você escuta uma música em inglês, você compra uma camiseta, está em inglês, você não sabe nem o que está escrito. Esses pequenos cuidados em ir selecionando o que você escuta, porque, preste atenção comigo, quanto mais se escuta uma música do mundo, o que acontece? Ela vai ficando dentro de você. E mesmo que você não queira escutar ela, pode ver que as grandes propagandas do mundo, eles trabalham de forma assim, põe a música no aeroporto, põe a música na rodoviária, põe a música em tudo quanto é canto, para aquela música entrar dentro da pessoa. A mesma coisa no jornal. Um jornal, ele traz muita coisa negativa. Então, se vocês verem o jornal do meio-dia, ele vai repetir à noite, ele vai repetir 10 horas da noite. A mesma notícia ele vai falar uma semana seguida. Para quê? Para ficar gravado dentro de você. Por isso, uma pessoa que escuta jornal de manhã, de tarde, de noite, é uma pessoa que adoece em pouco tempo. Se você vê o começo da pandemia, pessoas que ouviam muito jornal, todas adoeceram, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de alguma coisa, porque a força do mal, ela entra. Quando a gente vê pelos sentidos, precisamos entender isso, pelo olhar e pelo escutar. De tanto eu ficar convivendo com uma comadre que só fala coisa negativa do governo, eu vou começar a pensar como a comadre. De tanto eu escutar a comadre falando mal do padre ou da irmã, eu vou começar a pensar, sem eu querer, eu vou começar a pensar como aquela pessoa. Olha como que o inimigo é assim. Ele usa de uma astúcia tremenda para roubar o sagrado da minha vida. Então, quanto mais eu escutar uma música de Deus, como essa que a Amanda acabou de cantar, que é a música do padre Ailton, como terra seca, eu preciso da chuva, eu preciso do ar para respirar. Quanto mais eu escutar esta música, o que vai acontecer? Mais ela vai ficar dentro de mim. Quanto mais eu ver filmes de santo, mais eu vou desejar não reclamar, mais eu vou querer fazer um caminho
penitencial. Quanto mais eu conviver com uma pessoa que reza, está o tempo inteiro rezando, mais vai despertar em mim uma vontade de rezar. Então eu estou vivendo um tempo que eu preciso selecionar o que eu quero da minha vida.